Nesta manhã, nós queremos cumprimentar a todos com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma escola bíblica dominical, transmitindo aqui no templo sede da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Baixo Guandu, Espírito Santo, onde temos o nosso pastor presidente, pastor Jamir Olímpio Batista. E queremos desde já agradecer a você que tem nos permitido entrar nesta manhã no seu lar para nós aprender mais da santa palavra de Deus. E hoje nós queremos falar um assunto importantíssimo do tema da nossa escola bíblica dominical, que fala o ministério de pastor. É um assunto a qual que nós estaremos aqui aprendendo e esperamos que até o final dessa escola dominical nós podemos tirar um grande aproveito desta lição maravilhosa a respeito desse tema que o comentarista tem deixado para nós. Essa lição de hoje, dia 30 de maio de 2021, a qual já temos falado desse tema, o ministério de pastor. O texto áureo da lição fala: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E a verdade prática diz: por meio do ministério pastoral, conduzimos as ovelhas ao Supremo Pastor Jesus Cristo. Então está aí o texto áureo e a verdade prática da nossa lição, da nossa escola dominical. E a leitura bíblica em classe está registrada em João capítulo 10, versículo de 11 a 14, e Tito, versículo 7 a 11, e 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2 a 4. Estaremos lendo aqui a leitura bíblica em classe, que é o ponto central desta lição, onde estaremos abordando e aprendendo da santa palavra de Deus. Leamos, que diz assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido, porque convém que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado a vinho e nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado a hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo e temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes, porque há muitos desordenados faladores, vãos e enganadores, principalmente da circuncisão, os quais convém tampar a boca de homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Então está a nossa leitura em classe aqui, que nós já acabamos de ler, e você também nos acompanhou, e queremos já entrar aqui dentro da nossa introdução, porque é uma lição bastante extensiva, mas nós estaremos fazendo o mais breve possível, falando aqui o essencial, para nós termos um grande aproveitamento de tirar base dentro dessa lição que já estamos iniciando nesta manhã. A introdução diz: ser pastor sempre foi uma tarefa árdua. Muitos são as demandas interna e externa da igreja local. Entre elas, o cuidado para com as pessoas do rebanho, visitar os enfermos, questões relacionadas à administração eclesiástica e o constante desafio de se dedicar à oração e à pregação e ao ensino da palavra de Deus. O dia a dia pastoral é desafiador a quem é vocacionado por Deus para apacentar. Somente pela graça e o amor do Pai é possível encarar tão grande responsabilidade.
E por outro lado, uma liderança madura e servidora é imprescindível ao desenvolvimento da igreja local. Assim, a lição de hoje abordará esse importante ministério. Então nós vemos aí a nossa introdução, como nós acabamos de ler. A introdução, como todos sabem, é a base daquilo que estaremos falando no decorrer desta lição importante, a qual já estamos compartilhando com você e aprendendo da Santa Palavra de Deus. Uma coisa que nós queremos tirar proveito aqui nesta manhã: ser pastor é uma chamada. Também nós vemos que não é para qualquer um. Vemos na lição de hoje que é uma dádiva que Deus tem dado para a igreja dele na face da terra. Eu estava em casa meditando aqui nesta lição. Vemos como a soberania do nosso Deus, ele, dentro do projeto dele, formando a igreja do Senhor Jesus na face da terra. E aí eu fiquei analisando o que seria uma igreja se não tivesse um pastor para orientar, para conduzir e assim para tratar de questões a qual estaremos falando aqui nesta manhã. E da mesma forma também poderemos dizer um pastor sem igreja, como ele teria uma palavra para alguém, como ele iria direcionar alguém que estava caminhando nas pisadas do mestre. Então isso aí tudo é importante para nós lembrarmos que Deus colocou pastores para que nós possamos respeitá-lo, honrá-lo, porque eles estão na responsabilidade de conduzir o rebanho do Senhor na face da terra. E eu acredito que nesta manhã, você e eu estaremos aqui dando esta atenção para essa escola dominical, esse assunto que nós devemos colocar cada dia em prática, para que nós não possamos cair em contradição com a santa palavra de Deus. E aqui nós podemos entrar no primeiro tópico desta lição: Jesus, o sumo pastor. Jesus é o pastor supremo. A expressão grande pastor das ovelhas, que aparece em Hebreus 13:20, refere-se diretamente à sublimidade do Senhor Jesus como pastor do Novo Testamento, marcado pela humildade e o despojamento da sua glória. Ele foi chamado grande em seu nascimento. O adjetivo grande enfatiza o quanto Nazareno é incomparável e mediador da nova aliança de Deus com os homens. Jesus Cristo é o supremo pastor em todos os aspectos. Ele venceu a morte e libertou o homem da prisão do pecado. Ele é Deus. Então nós vemos aqui, queridos, que o Senhor Jesus é um modelo a ser seguido. Nós vemos aqui que o comentarista focalizou: ele é um pastor por excelência, é aquele que nós devemos espelhar nele, copiar, seguindo as suas pisadas. Então nós vemos aqui que o comentarista está colocando esse primeiro ponto tão bem claro, tão bem explicativo, falando a respeito da excelência de ter o Senhor Jesus como nosso pastor supremo. Isso é algo importante que nós devemos lembrar e guardar dentro desse primeiro ponto que nós estamos aqui no primeiro tópico. E aqui nós continuamos. E no segundo tópico fala que o pastor conhece as suas ovelhas. Em João 10,14, o adjetivo bom identifica Jesus como pastor que por amor protege e cuida das ovelhas e que lhe pertencem. E por isso ele é o bom pastor. Tal expressão designa ainda a intimidade entre o sumo pastor e as suas ovelhas. Estas não ouvem a voz de outro pastor. O bondoso Salvador conhece a sua igreja por inteiro e se relaciona com seus membros. Então nós vemos aqui nesse segundo ponto do primeiro tópico, ele conhece as suas ovelhas. E as suas ovelhas conhecem o seu pastor. Queridos, algo que nós podemos aqui relatar, como eu já falei para os queridos irmãos que estão nos acompanhando nesta manhã, a lição de hoje ela está tão bem explicativa, queremos aproveitar o máximo aqui para nós chegarmos à conclusão de nós termos a finalidade em valorizar o nosso pastor.
E aqui nós vemos que o Senhor Jesus Cristo, o comentarista citando aqui versículos dos Evangelhos, que o verdadeiro pastor conhece as suas ovelhas e as suas ovelhas conhecem a sua voz. Podemos analisar e abrir um parente aqui, e vendo, em termos de conhecer o pastor e o pastor conhecer a sua igreja, as suas ovelhas, é algo que nos chama a atenção, que muitas das vezes, hoje nós temos visto algo que tem trazido, algo que podemos dizer que tem constrangido a nossa vida em relação do que nós temos presenciado, porque nós sabemos que quando se trata do pastor conhecer as suas ovelhas, e as suas ovelhas conhecer o seu pastor, ela sabe o que ela está alimentando, ela gosta sim de comer em pastos verdejantes, a boa comida que é a santa palavra de Deus, o alimento que vem do céu, o alimento que é a palavra de Deus, que não tem inovações, que não tem fermento, que não tem outras coisas a não ser a simplicidade da santa palavra de Deus, porque o próprio Senhor Jesus, ele na sua jornada cristã, outrora ele ensinava, outrora ele advertia, outrora ele despertava, outrora ele falava por parábolas. Então tudo isso aqui é baseado dentro desse assunto que nós estamos falando nesse ponto 2, que o Senhor Jesus conhece as suas ovelhas e as suas ovelhas conhecem o seu pastor, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, o pastor por excelência. Porque sabemos que quando alguém traz um alimento, um fermento, um alimento que não condiz com a palavra de Deus, isso traz mal para a ovelha não se sente bem com aquele alimento. Isso é uma prova de saber que eu e você, quando estamos neste empenho de alimentar da santa palavra de Deus, de saber que a ovelha do Senhor, ela conhece a voz do seu pastor. E aqui continuando, dentro desta lição, no ponto 3, estaremos falando que o pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Uma das principais fontes da economia israelita era o trabalho pastoril. Os pastores cuidavam das ovelhas para delas obterem lucros diários. Este é o contexto que se valeu o Senhor Jesus para referir-se ao ensinamento contido na expressão o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Aqui, diferente dos pastores que garantiam o seu sustento no campo através do uso das ovelhas, o Mestre Jesus mostra a disposição em dar a própria vida pelo rebanho. Os verdadeiros pastores da igreja devem imitar o sumo pastor, que é Jesus. Nele não há jamais exploração alguma do rebanho. E isso deve servir o exemplo a todos aqueles que desejam ministrar a igreja do Senhor, tal como ensina a palavra em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2 a 4. Então nós vemos aqui esse terceiro ponto, que quando se fala do pastor dar a sua vida pelas ovelhas, nós podemos analisar, queridos. Quando nós entramos dentro desse ponto aqui, é claro, valeria nós falarmos até mais, mas o tempo não nos permite, mas nós podemos definir aqui, que isso aqui quer dizer, tipo assim, ele renunciar, entregar sem reserva, e também abrir mão da sua vida, do seu conforto, para proteger o rebanho, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E nós vemos que o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, ele se importou desta forma. Muitas das vezes, quando nós vemos ali, deparamos que em muitas citações da palavra de Deus, o próprio Mestre mesmo falou que no mundo teríamos aflição, mas que nós para que nós podemos ter ânimo, porque ele venceu o mundo. E se ele venceu o mundo, nós também vamos vencendo o mundo, mas sim, com o Senhor Jesus, que é o nosso pastor por excelência, para que possamos estarmos firmes sempre nesta caminhada, nesta jornada cristã. E vemos que o comentarista, ele tem feito aqui, nesse ponto 3, um paralelo, não é isto, né? Colocando a colocação na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, e também trazendo para os dias atuais, dizendo que nele jamais há exploração alguma do rebanho, porque nós vemos aqui que isto aconteceu no passado,
onde os pastores, eles vivenciavam ali de ter o seu ganho, o seu sustento. Mas em questões daquilo ali, era provável, mas em questão do paralelo do nosso Senhor Jesus Cristo, é diferente. Ele deu a sua vida pelas suas ovelhas, e nós vemos que hoje nós estamos aqui, nesta manhã, alimentando dessa escola dominical, glorificando ao Senhor Jesus Cristo, em saber que um dia esse pastor, por excelência, ele deu a vida por nós, morrendo ali na cruz do Calvário, onde ele falou que estava tudo consumado, e ali estava dando direito para mim e você alcançar esse objetivo da nossa vida eterna, escondida na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos aqui que esse primeiro tópico, vemos falando de Jesus, o sumo pastor, o pastor por excelência. Queridos, é algo que, se nós analisarmos aqui, não temos nem palavras para expressar a gratidão e pela bondade e graça do Senhor, que tem abrido esta porta para nós. E hoje nós estamos aqui, os nossos corações felizes, de chegando no seu lar, transmitindo esta lição maravilhosa, porque quando se fala da lição da escola dominical, é o alimento da palavra de Deus e que faz bem para a nossa vida espiritual. Nós vamos entrar agora no segundo tópico. Estaremos falando das características do verdadeiro pastor. Veja bem, um caráter íntegro. Entre outras coisas, o exercício pastoral envolve a petição para ensinar, aconselhar e comunicar-se de forma clara com a igreja local. Porém, essas características não são validadas se o caráter do pastor não for íntegro. Uma das piores queixas que se pode ouvir acerca de um ministro é que sua palavra pastoral não se coaduna com a sua vida. Como pode um líder falar sobre honestidade e ser desonesto? De simplicidade e mostrar-se esbanjador? De humildade e comportar-se soberbo? A melhor palavra pastoral é a vida do pastor em sintonia com a mensagem do Evangelho que ele proclama. Então nós vemos aqui que o comentarista está trazendo aqui nesse segundo tópico, falando das características do verdadeiro pastor. Sabemos, queridos, estamos falando aqui também sobre integridade. Integridade é algo sublime na vida de um verdadeiro pastor, porque nós vemos, como já temos falado, temos visto muitas frustrações nesta era presente, que tem manchado esta imagem pastoral dos verdadeiros pastores. O que eu quero dizer nesta manhã? Aqueles que não têm honrado aquilo que Deus confiou, aqueles que entraram em contradição, outros até abandonaram o caminho da verdadeira fé, seguindo apostasias e aí esquecendo de tudo aquilo que ele aprendeu da santa palavra de Deus. Isso é algo que nos constrange, isso é algo que nos traz aquela tristeza em ver tal situação daquilo que nós temos presenciado. E pode observar uma coisa, e o comentarista foi bem enfático: como pode o líder falar de honestidade e ser desonesto? De simplicidade mostrar esbanjador? De humildade comportar-se soberbo? Então nós vemos isso tudo, temos presenciado diante desta fatalidade, porque nós vemos que o ministério pastoral que o Senhor tem dado para a igreja dele é algo que devemos honrar, é algo que nós devemos ver esta colocação que o comentarista tem trazido para nós aqui nesta manhã, o caráter íntegro de um pastor, de um verdadeiro pastor que é chamado pelo Senhor. E como nós falamos aqui nesta manhã, a chamada do pastor não é dizer assim, se alguém dizer, eu quero ser pastor, vou estudar uma teologia ou bacharel para ser um pastor, mas se ele não foi vocacionado, se ele não foi chamado, então ele está entrando em discordância daquilo que nós estamos aprendendo aqui nesta manhã. E é o que nós temos visto aí à luz da palavra de Deus, mas podemos analisar que esse caráter íntegro, nós podemos louvar que ainda existem muitos homens que a qual o Senhor tem chamado,
tem honrado o seu ministério, tem honrado aquilo que Deus confiou, e nós podemos glorificar pela vida dos pastores que ainda têm nesta peleja trabalhado em prol a serviço do nosso mestre. E aí, continuando, exemplo para os fiéis e os infiéis. O texto bíblico de 1 Timóteo 3, 2, 3 afirma que o bispo não deve ser dado ao vinho, espancador, cobiçoso de torpe ganância, contencioso ou avarento. A recomendação é que o obreiro seja moderado. A igreja, o corpo de Cristo, precisa contemplar em seu líder sinais claros do fruto do Espírito, tais como autocontrole, mansidão, bondade e amor. Essas características denotam idoneidade moral e maturidade espiritual. E a mesma postura moral que o pastor atesta aos fiéis deve ser demonstrada igualmente aos infiéis. Então nós vemos aqui nesse subponto 2, podemos observar que aqui que o exemplo para os fiéis e para os infiéis. Veja só, esta parte que nós acabamos de ler e você tem nos acompanhado, podemos observar que se todos aqueles se espelhassem no mestre, vamos dizer assim, agarinhassem o modelo, o exemplo a ser seguido pelo Senhor, nós sabíamos que o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo ganharia muito êxito, porque sabemos que na sociedade ele é um testemunho vivo para os infiéis e para os infiéis. O que nós queremos dizer aqui nesta manhã, é triste quando nós ouvimos alguém dizer e maldizer alguém que está à frente de uma igreja e expressar palavras ofensivas, palavras que muitas das vezes a qual nós acabamos de ler, alguém que não tem procurado exercer um testemunho perante a sociedade. Isso tem trazido algo, vamos dizer assim, escândalo para o reino de Deus. Mas de um outro lado, quando nós vemos aqueles que têm procurado exercer aquilo que Deus tem lhe confiado, é como dizer assim, alguém dizer ali está passando um servo do Senhor, ali está passando um pastor que congrega na igreja da cidade tal, ali está passando um pastor que nós vemos que ele tem procurado levar o evangelho, as coisas com seriedade. Então nós vemos aqui que esse exemplo para os fiéis e os infiéis é algo que não pode faltar na vida daqueles que estão na frente desta peleja. E nós vemos que o comentarista, ele tem deixado aqui dentro desse ponto 2, mostrando para nós, para diante da sociedade, é algo que nós sabemos, que a nossa vida, muitas das vezes, é um espelho para a evangelização, é um espelho para nós falarmos do evangelho, é de nós testemunhar na pessoa bendita de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Infelizmente, queridos, nós temos visto hoje, perante os dias atuais em que nós estamos vendo, é algo que nos constrange, né? É algo que nos traz uma tristeza de ver tais situações, tais difamação, quando alguém, muitas das vezes, quer atingir a igreja do Senhor, por causa de certas pessoas que muitas das vezes nós acabamos de ler aqui nesta manhã. Eu lembro que eu estava na nossa escola aqui dominical, que nós participamos aqui, também na nossa sala, lembro de uma comparação, de alguém dizer assim, se você pegar um copo de leite, e colocar aquele copo de leite na mesa, mas se pegar um cisco lá, ou uma semente, uma coisa pequena qualquer, e colocar naquele copo de leite, aí em vez da pessoa apreciar o copo de leite, ele vai sim focalizar naquilo que está lá dentro do copo, né? Ou aquele cisco, ou aquela sujeira. Então, muitas das vezes isso é a nossa vida espiritual para com os infiéis e também para com os fiéis, porque sabemos que nós, cada dia, que nós podemos obter, para que nós possamos cada dia ter esta finalidade de ter esse exemplo para com aqueles que ainda não conhecem o nosso Salvador. E aí nós vemos que o comentarista tem deixado esse subponto 2 dizendo
as características do verdadeiro pastor é um exemplo para os fiéis e os infiéis. Isso estamos falando aqui na colocação do pastorado, mas isso também vale para a igreja do Senhor Jesus Cristo, para qualquer um daquele que tem aceitado e que profere a salvação bendita através da santa palavra de Deus. E aí nós podemos continuar. Exemplo para a família. Outro ponto importante que nesta manhã nós vamos tirar proveito nesta lição. Leiamos. Não podemos esquecer que antes de ser exemplo para a igreja local e como os de fora, o ministro do Evangelho, em primeiro lugar, deve ser o exemplo para a sua própria família. Sua primeira comunidade e igreja, governar a própria casa com modéstia e equilíbrio, criando seus filhos com respeito. É o testemunho que toda família cristã deseja experimentar na convivência sadia com o pastor que é o esposo, pai e avô. Portanto, todo obreiro deve cuidar bem do seu lar, pois sem o devido respaldo deste, o seu ministério jamais terá credibilidade. Então fica aqui definido nesta manhã. Uma coisa que nós podemos chamar a atenção diante, nós temos uma explicação aqui, que a lição está bem esclarecedora. É claro que nós vemos que esse exemplo para ser diante da sua família, não quer dizer que ele também esteja na condição de ter uma vida de perfeição, porque também é um ser humano, ele pode errar, mas o comentarista está trazendo para nós aqui nesta manhã, é para que ele cada dia possa procurar com muito zelo, procurando colocar em prática aquilo que o Senhor tem lhe confiado. Nós vemos, meus queridos, dentro dessa parte aqui que nós podemos chamar a atenção, o pastor diante da sua igreja, diante da sua família e diante do seu dia a dia cotidiano, nós também podemos lembrar que ele também, como obreiro, como pastor do rebanho, ele também deve participar também do lazer com a sua família, porque sabemos que ninguém é de ferro, porque nós temos visto muitos homens que foi levantado pelo Senhor, que muitas das vezes têm procurado exercer a função da obra de Deus, mas muitas das vezes têm esquecido da sua família. Se muitas das vezes muitos que têm entrado por esse caminho, ele está também entrando em contradição com a santa palavra de Deus, porque o comentarista deixa bem claro, que ele é um testemunho para a sua família cristã, porque sabemos que todos aqueles que servem ao Senhor, todos aqueles que é composto pela família cristã, ele deve aprender e colocar em prática esses requisitos. Eu lembro numa certa feita, uma palavra que eu não esqueço, me falha a memória, mas o relato com mais assim, dentro daquilo que estamos falando, e aí aquele pastor estava dando um ensinamento e falando que a nossa família, muitas das vezes, é o sustento da nossa vida cristã e da nossa fé em Deus. E ele também abordando também, falando que quando muitas das vezes dos nossos atos, de nós ter uma vida de espelho para com a nossa família, muitas das vezes, quando a nossa palavra não resolve, mas a nosso proceder, a nossa vida, muitas das vezes ela fala mais alto. O que eu quero dizer nesta manhã, diante desse relato que aquele pastor, citando esse exemplo aqui para nós, que muitas das vezes os nossos filhos não fazem o que nós mandamos, mas eles fazem aquilo que ele tem aprendido dos pais e dos seus pais, dos seus avós, e daquilo que dá seguimento em servir ao Senhor e de ser um testemunho perante a sua família. Então nós vemos aqui que esse exemplo para a família é algo que não pode faltar na vida das características desse verdadeiro pastor. Queridos, esta lição nesta manhã, podemos ver que ela está trazendo esta colocação para nós, de termos esta finalidade, de nós conhecer com mais finalidade, dentro desse assunto que nós estamos
concluindo aqui nesse segundo tópico, e sabemos que as características do verdadeiro pastor, se ele entrar por esse caminho, ele está sendo bem sucedido e ele está sendo aprovado pelo Senhor, porque é algo que o Senhor ama e é algo que o Senhor aprova e é algo que está dentro da santa palavra de Deus. Então aí estamos aí dentro desta lição e agora estaremos partindo para o terceiro tópico. Terceiro tópico a qual estaremos para concluir nesta manhã. Quero dizer, esta lição que nós estamos falando aqui, chegando no seu lar, o desejo nosso é de nós aprender mais da santa palavra de Deus. Muitas das vezes a palavra de Deus, ela nos exorta em todos os sentidos, ela nos chama a atenção em toda a parte da Sagrada Escritura, mas nós sabemos que o Senhor Jesus, Ele ama e corrige aquele que o ama. E a finalidade nossa é essa, é de saber que a palavra de Deus, ela não tem erro, ela é que nos mostra o caminho certo e ela que é a nossa, vamos dizer assim, a nossa bússola, né? E podemos dizer, hoje eles usam até em outro termo, mas sabemos que através da palavra de Deus é que nós temos o nosso direcionamento de nós servirmos ao Senhor e de ser testemunha viva perante a nossa sociedade. Agora nós vamos entrar para o terceiro tópico, ministério pastoral. A missão do pastor. O termo pastor do grego quer dizer poimen. No Novo Testamento tem o significado de apacentador de ovelha. De acordo com essa definição, podemos afirmar que a principal missão de um ministro é cuidar das pessoas que receberam a Cristo como Salvador, dando um alimento espiritual através do ensino da palavra de Deus. Como encontramos no livro do profeta Isaías, o verdadeiro pastor cuida das ovelhas com zelo, amor e compaixão, entregando-se totalmente às demandas. Está aí, né? A missão do pastor. Queridos, nós podemos observar que a missão do pastor, dentro da luz da palavra de Deus, não é algo fácil. Eu estava até fazendo aqui uma colocação, uma anotação que eu gosto muito de frisar aqui na nossa escola dominical, que muitas vezes o pastor, ele encontra situações dificílimas, muitas das vezes ele enfrenta, às vezes, conflitos familiares, situações constrangedoras, e muitas das vezes ele tem que pedir sabedoria de Deus, discernimento, para conduzir tais situações que muitas das vezes, ao seu olhar humano, parece que tudo está fechado. Então nós vemos aqui que a missão do pastor é isso aqui que o comentarista está trazendo para nós. Não é isto que muitas das vezes ele tem que estar naquela responsabilidade de trazer uma palavra para aquela pessoa, de trazer uma palavra para aquele que às vezes está querendo afastar dos caminhos do Senhor, aquele que muitas das vezes achando que servir a Deus é coisa do passado, servir a Deus é coisa dificílima, mas nós vemos outrora muitas soluções foram solucionadas, porque muitos pastores dentro desta missão, vendo aquela ovelha entrando neste caminho errante, mas ali chegando, dando uma palavra de ânimo, uma palavra de aconselhamento, uma palavra, vamos dizer assim, de esperança, e aí a coisa mudou. E é por isso que Deus tem colocado o pastor para cuidar do seu rebanho, como nós falamos aqui nesta manhã. É uma dádiva do Senhor, é algo que o Senhor tem dado para a igreja dele. Como volto e repito, se uma igreja não tivesse um pastor, que seria? Cada um tomando o seu rumo, cada um tomando o seu direcionamento, mas aqui nesta manhã, o comentarista deixa bem claro que o verdadeiro pastor, ele cuida das ovelhas com zelo, amor e compaixão, entregando totalmente as suas demandas.
É o que nós falamos aqui já no decorrer desta lição. Muitas das vezes o chamado do pastor não é fácil, ele abre mão do seu conforto, ele abre mão da sua vida, muitas das vezes no seu cotidiano, que ele poderia estar usufruindo algo com a sua família, como eu já falei aqui, ele também tem que dar atenção, mas muitas das vezes ele enfrenta esses obstáculos, mas que nós possamos cada dia orar pelos pastores, orar por esses servos do Senhor, orar por esses servos que o Senhor tem colocado na frente da sua obra. Devemos honrá-lo, porque sabemos que eles são dignos de honra, dignos do nosso respeito, em saber que foi dado pelo Senhor para a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui nós continuamos dentro desta lição. Vamos aqui ainda no terceiro tópico, uma missão polivalente. A missão pastoral também é múltipla, pois o ministério envolve ensinamentos e aconselhamentos, a evangelização, missões, bem como pregação e expositiva da palavra de Deus, que é o seu mais importante empreendimento. Para além dessas responsabilidades, o pastor age como bom conciliador e administrador eclesiástico dos bens e recursos humanos disponíveis para toda boa obra da igreja local. Está sob os seus cuidados a gestão eficiente e honesta dos bens materiais, patrimônios e das finanças da igreja local. Então está aí, vale nós dar aqui um breve comentário, que a vida do ministério do pastor é isso aí que nós acabamos de ler. Veja só a grande responsabilidade que está sobre os ombros desses servos do Senhor, porque sabe que muitas das vezes, queridos, os irmãos pudessem saber a tamanha responsabilidade da vida de um pastor, porque nós sabemos aqui, quando se fala de uma missão polivalente, está enquadrada de múltiplo, de valores e da sua função. Isso tudo está baseado dentro da palavra de Deus e daquilo que o Senhor tem lhe confiado. E nós podemos dizer, nesta manhã, gostaria até de chamar a atenção aqui, para que essa lição, eu acredito, está chegando em muitos lares, e muitas das vezes não tem pensado desta forma, como muitas das vezes nós temos visto aí, situações a qual de muitos lugares que não tem respeitado o seu pastor, muitas das vezes não dá valor ao seu pastor, muitas das vezes achando que ele que está na frente ali, achando que se o pastor não está agradando a igreja, eles têm que pedir outro. As coisas não eram assim. Podemos analisar assim, o pastor que está na frente da obra, se Deus se colocou, saiba de uma coisa, é Deus que naquele momento prepara outro para assumir a obra. Mas muitas das vezes nós temos visto isso. Isso podemos dizer, diante dessa lição da Escola Bíblica Dominical, que nos permite a expressar, porque sabemos que a vida ministerial do pastor, ela tem um peso de responsabilidade, e esse peso de responsabilidade, ele sabe que naquele dia, quando o Senhor Jesus Cristo vir buscar a tua igreja, ele sabe que naquele momento, ele está lá para entregar aquilo que o Senhor confiou, aquele rebanho que Deus colocou ele na frente. Então essa aí que é a finalidade de nós termos um esclarecimento dentro desta palavra que estamos aqui falando nesta manhã. E agora no ponto 3, o cuidado contra os falsos pastores. Quando Deus levantou Ezequiel como profeta de Israel, ele ordenou-lhe que repreendesse os pastores infiéis da nação. O Altíssimo considerava como falsos pastores que apacentavam a si mesmo e não as ovelhas, exploravam os rebanhos e não poupavam, não demonstravam valor pelas ovelhas, trazendo com elas se dispersarem. O próprio Deus é contra os falsos pastores. Ele inspirou o apóstolo Paulo ao escrever para Tito, quando da sua instrução pastoral ao jovem obreiro, que se retivesse firme e fiel à palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar como a sã doutrina,
como para convencer os contradizentes, porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, aos quais convém tampar a boca. Queridos, vemos aqui que nos tempos antigos, diante desse cenário, acontecia isso muito naquela época. E podemos trazer para hoje. Estamos vivendo esta realidade, onde nós, como já falamos aqui nesta manhã, de muitos que não foram chamados pelo Senhor. Como eu já falei aqui, ninguém pode dizer que eu quero ser um pastor, porque quem faz a chamada é o Senhor. Mas o que nos faz entender aqui é que muitos têm feito os pastores, muitos têm explorado a fé dos fiéis. Vamos dizer assim, muitos têm trazido contradições à sã doutrina da palavra de Deus. Isso podemos dizer, esses tais, a Bíblia não é eu que estou falando, mas é a palavra de Deus. Tais pessoas como essa vão prestar conta diante de Deus. Porque sabemos, queridos, diante dessa lição que nós estamos falando aqui nesta manhã, diante desse tema do ministério de pastor, é algo de bastante seriedade, é algo de bastante responsabilidade. E hoje nós vemos que isso tudo temos presenciado perante o dia a dia na sociedade. Mas podemos analisar uma coisa: quando nós temos visto tais situações, podemos olhar de um lado, claro que muitas das vezes, isso, como já falamos aqui nesta manhã, que tem manchado o Evangelho, que tem manchado a vida daqueles servos do Senhor, que tem um compromisso com a verdade, mas de um lado também, nós podemos glorificar a Deus, que tudo isso é o cumprimento das Sagradas Escrituras. Como o comentarista deixa bem claro, porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, não é isto que tem surgido, e cada dia que se passa, nós temos presenciado perante muitos lugares, principalmente nas cidades grandes, temos visto aí tais situações, podemos dizer também, até cidade pequena, mas eu falo isso em cidade grande, é isso que nós temos presenciado. Mas aqui o comentarista, trazendo a luz da palavra de Deus, para nós termos o cuidado com esses falsos pastores, não é isso, né? Quando se fala esses falsos pastores, como eu falei aqui nesta manhã, no decorrer da lição aqui, no princípio, que a ovelha, ela conhece a voz do seu pastor, e também o pastor conhece a voz da sua ovelha. Então aí está o segredo, de nós sabermos a comida que nós estamos alimentando, se é fermento, se é apostasia, se é coisas que não condiz com as santas escrituras sagradas, devemos sim afastar de tais situações. Mas se nós observarmos dentro da palavra de Deus, colocar em prática aquilo que Deus tem mostrado para nós, e daquilo que nós temos aprendido da santa palavra de Deus, sabe o que é isso? Podemos ver que hoje tem surgido muitas inovações, muitas coisas que muitas vezes alguém quer enfeitar o Evangelho, e o Evangelho do Senhor Jesus, ele é simples, né? Como lembramos a mensagem dos primeiros missionários aqui no Brasil, melhor dizendo, os missionários Daniel Berg e Gunnar Virg, a palavra deles era uma palavra simples, mas é uma palavra poderosa, dizendo que Jesus salva, cura e batiza com o Espírito Santo, não é isto? Então o Evangelho é esse, as boas novas de salvação é mostrar a luz da palavra de Deus, o verdadeiro caminho que nos leva à herança. E aqui a conclusão fala que o dom ministerial de pastor é concedido àqueles a quem Deus chama para servir o seu precioso rebanho. A igreja de Jesus, não é isto? Esta acha-se espalhada nas igrejas locais que reúne crentes oriundos de todos os lugares do mundo. Eles estão sob os cuidados de líderes para serem alimentados com a palavra de Deus. E o objetivo ministerial pastoral é fazer com que o rebanho do Senhor cresça na graça e no conhecimento do Evangelho de nosso Salvador.
Portanto, o pastor precisa da graça divina para não fracassar em seu ministério. Oremos pelos pastores e compreendamos as suas lutas e os apoiemos com amor e carinho. Que maravilha! Nesta lição, como já falamos aqui, se nós entrássemos com mais profundidade, nós tiraríamos um grande mais aproveitamento aqui nesta manhã. Mas eu acredito que nesta manhã é o essencial de nós aprender esta palavra tão maravilhosa e esse tema tão importante do ministério pastoral. E aqui nós queremos nesta manhã, já chegando no final da nossa escola dominical, e dizer para você: valorize o seu pastor, valorize o pastor da sua igreja. Lembre-se que foi Deus que colocou ele para conduzir o rebanho que está na responsabilidade nas suas mãos. Lembre-se também que o seu pastor, ele precisa constantemente da sua oração. Muitas das vezes, quem sabe você está nos seus aposentos, ou até dormindo, ou descansando da sua batalha, mas está lá o seu pastor pelas madrugadas, intercedendo pela igreja, orando por você. E quem sabe que muitas das vezes livramentos, muitas das vezes uma luta, que muitas das vezes você achava que não ia vencer, mas a oração do ungido do Senhor, do seu pastor, tem surgido efeito e intercedendo por você, porque sabemos que a palavra de Deus fala que o seu pastor, o pastor que a Bíblia mostra para nós aqui, ele vai dar conta das almas de cada um de nós que estamos nesta peleja, e ver que a responsabilidade dele é muito grande diante desta lição. E nesta manhã também podemos definir que o pastor, ele tem o compromisso, ele terá esse grande compromisso naquele dia, quando ele chegar ali com a noiva da igreja, que é a igreja do Senhor, que é eu e você, onde estaremos ali, almejando esse grande dia, que é o arrebatamento desta amada igreja. Queridos, nós sabemos que diante dessa lição que nós falamos aqui nesta manhã, é claro que eu reconheço que deveríamos fazer um apanhado assim, com mais assim, eficaz, mas que Deus venha abrir espaço para que nós possamos, nesta simples colocação que nós aprendemos aqui nesta manhã, nesta lição tão maravilhosa, desse tema, o ministério pastoral. E digo nesta manhã, podemos analisar uma coisa, queremos fazer uma oração para que Deus também possa levantar mais pastores para a sua obra, para que Deus venha levantar mais missionários para a sua obra, para que Deus venha levantar mais evangelistas, presbíteros, diáconos, cooperadores, porque isso é propósito do Senhor, para que a obra dele cresça e que o seu nome seja glorificado. Eu sou uma testemunha que eu já presenciei nessa caminhada da nossa jornada cristã, de muitos servos, de muitos jovens que caminharam de servir ao Senhor, até que mesmo outros mudaram e hoje estão tomando conta de uma congregação, hoje estão num compromisso sério diante desta obra maravilhosa que Deus tem colocado nas suas mãos. E aí podemos analisar que isso tudo é fruto da nossa oração. E nesta manhã, que o Senhor possa cada dia abençoar os pastores, os ungidos dele que Deus tem colocado, porque sabemos que não é fácil, como já falamos aqui nesta manhã, muitas das vezes encontra espinhos, muitas das vezes encontra obstáculo, mas com a fé em Deus e com a nossa certeza em saber que a nossa oração é válida e nós sabemos que o Senhor é fiel e Ele está na frente desta batalha. Feche seus olhos, convido você a orar por todos os pastores, por todos os obreiros da seara, e creia que nesta manhã Deus possa nos abençoar, e cremos que é mais uma manhã gloriosa, onde você e eu aprendemos da santa palavra do Senhor. Ore comigo.
Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, nesta manhã, Pai querido, nós somos gratos a Ti, Pai, por esse tema tão maravilhoso que nós falamos aqui nessa abençoada escola dominical. Sabemos, ó Pai, que esse tema que o Senhor tem colocado para nós falarmos aqui nesta noite, Senhor, que o Senhor venha abençoar os pastores da Tua obra. Senhor, sabemos que muitas das vezes a peleja não tem sido fácil. Muitas das vezes, Senhor, esses servos têm encontrado muitas dificuldades, muitos espinhos, muitas, ó Senhor, tantas barreiras, mas sabemos, ó Pai, que a igreja do Senhor também tem esta responsabilidade de orar pelos ungidos que o Senhor tem colocado na frente da Tua obra, que o Senhor venha confirmar, Pai, que o Senhor venha cada dia renovar, que o Senhor venha renovar as forças deles, que o Senhor venha renovar os seus ânimos, que o Senhor venha renovar a alegria e que o Senhor venha dar cada dia capacidade, ó Senhor, e autoridade que é vinda do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Pai querido, nós te louvamos a Ti, Pai, pela vida de cada ungido nesta manhã, e sabemos, ó Pai, que fiel é aquele que o Senhor tem chamado, e fiel é aquele que tem guardado debaixo das Tuas mãos poderosa. Pai bendito, nós te pedimos e entregamos tudo nas Tuas mãos, e na certeza da Tua bênção, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Queridos, estamos finalizando aqui mais uma escola bíblica dominical, e esperamos que você fosse bem sucedido, e é claro que você foi bem sucedido nesta manhã, de estar juntamente conosco aqui aprendendo da santa palavra do Senhor. E queremos convidar a você, no próximo domingo, a partir desse mesmo horário, para mais uma EBD, que é a nossa escola bíblica dominical, que é sempre todos os domingos, estamos transmitindo aqui no canal do YouTube da Assembleia de Deus de Baixo Guandu. E queremos desejar a todos uma semana abençoada e que todos ficam na santa e gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo, e que Deus abençoe. Amém. Por nós é imenso, Ele cura sim, derramou seu sangue puro pra remir a mim. Quando ungido sou de azeite, sou curado enfim. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Só nossa alma é bem segura, oculta em Jesus.